Senta que lá vem a história. Olá, vamos voltando aqui com as aulas sobre história do tarô. Nessa aula, vamos iniciar a história dos arcanos maiores, o louco e o mago. Caso tenha caído aqui pela primeira vez, já tem outras duas aulas anteriores a essa, fazendo uma revisão geral sobre como que surge de fato o tarô. E para quem está chegando aqui também a primeira vez, sou o Michel, psicólogo especialista e, quem sabe, artista ocultista. Nas aulas sobre os arcanos maiores, não vai buscar encerrar de maneira alguma todos os significados e significantes destas cartas. As operações intuitivas e racionalistas que tangem a interpretação simbólica de algo, juntamente com a história da pessoa que busca por uma leitura de tarô, não há como se esgotar. Aqui veremos sobre a iconografia documentada sobre os 22 arcanos, como alguns aspectos que foram evoluindo, conforme o conhecimento racional e simbólico também veio emergindo. Então, utilizando da obra História do Tarô, de Isabelle Naudoni, veremos aspectos dos tarôs mais antigos até chegar no de Marsella. Embora irei traçar alguns paralelos também com o tarô Rider-Waite-Smith e umas novas pesquisas que andei fazendo. Veremos que nem sempre os arcanos maiores tiveram a numeração mais reconhecida e conhecida atualmente. Alguns nomes que foram modificados nas cartas também assumem um ponto importante, visto que estes nomes foram negligenciados em detrimento apenas ao estudo das imagens ao longo do tempo também. As iconografias que serão destacadas serão referidas aos autores que deixaram documentados o seu uso do tarô em suas respectivas épocas. Sendo assim, veremos os arcanos na visão de Coeur de Gébelin e Meleti, Aliete, que é mais conhecido no ramo esotérico como Eteila, Papi ou Papus, Oswald Wirth e de Paul Marteau. Respectivamente, esses autores são dos anos de 1781, 1783, 1909, 1927 e o último antes das novas ensaios e tudo mais sobre tarô é de 1949. As cartas que vão ser referenciadas aqui, elas são de 3 tipos de ordenação do surgimento das cartas, de acordo com Michael Dummett, ou Dummett, Michael Dummett, talvez o nome. Elas são a ordem A, que você vai ver ao longo das outras aulas também, sempre que eu referir sobre essas ordens, são de qual fábrica de papel que imprimiu tais objetos artísticos ali da época então. E a ordem A são das folhas de Roosevelt, proveniente de um centro entre Florença e Bolonha. A ordem B, a folha de Metropolitan, proveniente de Ferrara, na região da Itália. E a ordem C, o futuro tarô de Marsella, provavelmente surgiu na região de Milão. Inclusive, se você colocar no Maps, na internet, e colocar a região entre Veneza e Marsella, vai dar outro nome ali para onde que era a antiga cidade de Marsella. Hoje eu esqueci o nome, mas você vai ver que a região é de curta distância, pessoas que estivessem cavalgando ou andando de carroça geralmente gastavam uma semana se quisesse fazer o trajetório ali de um lugar para outro. E considerando nessas épocas, né, que o povo andava, não é desse estilo nosso atualmente. Iniciando então no O Louco, a carta geralmente sem número. Outros nomes ao longo da história para o louco foi Il Matou, Le Fou, Le Fol e Le Mat, antes de ser o The Fool em inglês para o louco. Essas eram as nomeações anteriores, inclusive Fool, louco em inglês, vem desse Fou, Le Fou em francês. Até porque aquelas regiões ali tinham uma história bem compartilhada naquelas guerras medievais antigas ali, né? Outras numerações. Foi sem número ou registro de numeração na grande parte dos tarôs. Atualmente algumas pessoas colocam o símbolo do infinito nele, meio que nada a ver.
E em outras épocas, alguns autores poderiam considerar ele como a última carta, sendo 22, porque era como se fosse toda a jornada percorrida e sobraria loucura, ou ele vinha antes também e entre para ir acrescentando, mas a numerologia ela tem uns insights interessantes, mas ela meio que fica muito a Deus dará, né? Porque em cada tipo de mistério, religião, né? De onde que vem as gematrias ali com as letras hebraicas, lugares também que usavam a numerologia no Oriente, né? Principalmente na China e tal. Cada um vai ter infinitas possibilidades da recorrência dessas numerações, então isso de ir colocando louco assim também serve para leitura, não para fazer numerologia, digamos assim. Mas então vamos lá. Mat era um termo árabe para morte do rei, que não podia mais se mover, dando origem ao conceito checkmate no xadrez. E no século XI, este termo passou a ser usado no baixo latim como matum, abatido, aflito, humilhado, coisas assim que esse matum significava. A tradução francesa deste termo pode ter se confundido com a palavra matto, do italiano, que significa louco, ou fizeram uma analogia entre loucura e morte e aflição. Na língua francesa moderna, mat passa a ser gíria para inexpressivo e pouco inteligente, vai saber. Os significados divinatórios para o louco começam então em Cor de Gebelin, que diz que ele caminhava com muita rapidez, como louco que é. Carrega nas costas uma pequena trouxa, imaginando que escapará de um tigre que morde seu traseiro. A trouxa é emblema dos seus erros que ele não quer enxergar, e o tigre representa seu remorso que o segue. Nós o chamamos de zero, embora ele seja colocado após o 21, pois não conta nenhum ponto quando sozinho, recebendo valor conferido somente pelos outros trunfos. Desse modo, mostra que nada existe sem sua loucura. Eteila. Essa carta é a única que nunca teve um número, pois é impossível mensurar nossas loucuras. Significa loucura, mas se estiver invertida é uma loucura menos importante. A Lietê, então, inaugura os famigerados significados ocultos das cartas invertidas. Papi sugere que seja o número 0 ou o 21 e nomeia de O Morto. Sentido espiritual, ruptura das comunicações divinas. Sentido moral ou alquímico, cegueira moral. Sentido físico ou de adivinhação, a matéria. Sentido divinatório, ação irrefletida e loucura. Oswald Wirth sugere o número 22 e diz que o louco é impulsividade, inconsciência, alienação, influência passiva da lua. Para o bem, passividade, abandono absoluto, repouso, renúncia, despreocupação, inocência, irresponsabilidade, mediunidade, instinto, abstenção e nada para fazer. Para o mal, nulidade, incapacidade de raciocinar e se orientar, abandono aos impulsos, o automatismo, perturbação inconsciente, extravagância, punição de atos insensatos, remorso inútil e aniquilação de si. O automatismo já era um conceito já discutido na psicologia, antes dela surgir em si mesmo como nome, né, de psicologia, antes ainda de Freud, né, e de Jung, os autômatos, que eram ditos, que depois Jung vai recuperar esse conceito para falar muito sobre ele. Os autômato é quando a gente só vai fazendo, só levando a vida por levar, acordar, comer, cagar, trepar, reproduzir, dormir e indo assim sem nunca se questionar. É meio que isso de onde surge esse conceito. O Marteau vai colocar alguns sentidos a mais. Então ele tem o sentido elementar para o louco, aquele que trilha o caminho da evolução com despreocupação e sem pausa, até o momento de sua realização e equilíbrio, denotado pela lâmina O Mundo. O sentido concreto, enclausurado como o rei do xadrez, está sobrecarregado pelo seu fardo, empurrado pelo cão, atormentado pelas preocupações do trajeto.
é também despreocupado com os obstáculos da vida. No sentido mental ou das inteligências, indeterminação, semiconsciência, ideias em cursos, conselhos incertos. Sentido anímico ou das paixões que nos emotivam. Sentimentos adversos, incertezas nos compromissos, vulgaridade pouco duradouro. O sentido físico, falta de ordem, insegurança, deslocamento, abandono de bens materiais, declínio dos negócios, com saúde apática, inchaços e abscessos. Na posição invertida, é a queda ou detenção em sua jornada, abandono forçado dos seus pertences sem retorno, desordem, incoerência e desesperançoso. Os mitos modernos atuais, quando já vão fazer a leitura do louco a partir do RWS, né, o Rider-Waite-Smith, e que inclusive tem um grupo que dá aula com o nome de Tarô e Mitos Modernos na Cultura Pop, vai fazer algumas coisas da quebra dos limites, né, sobre o louco. Inclusive vou deixar o link do site deles para caso você tenha interesse em fazer um curso com pessoas que entendem bem de tarô, de leitura e de outros usos interessantes. Então, um louco no Rider-Waite-Smith e visões mais modernas atuais vai dizer, além dessas quebras dos limites, também sobre se jogar às novas possibilidades, liberdade, rompimento com falsas crenças. É a iniciação, o otimismo, o potencial, a simplicidade, a espontaneidade, a inovação. É inconsequente, a infantilidade, excentricidade e até o marasmo. E alguns dos usos mágicos que você pode colocar a carta do louco para observar é para a inovação, sair do conformismo, movimento e desprendimento. Ele é usado também para desfazer o misoneísmo, que é como se fosse o medo da mudança necessária. Sempre que a gente vai fazer uma mudança, seja de casa, de cidade, de emprego, de escola, de qualquer coisa assim, a gente fica com aquele aperreio no coração, aquele gelo, aquele frio na espinha, e geralmente isso tem a ver com misoneísmo, porque o ser humano é altamente adaptável. E o louco serve para dar esse salto, né, para essa quebra desses limites e tirar esse medo da mudança da gente. E ao precisar entrar em um novo rumo na vida, a jornada parecerá angustiante, cheia de aflições, gerando ansiedade. O uso contemplativo do arcano O Louco auxilia nessa manobra de vencer os limites psíquicos e se mover de acordo com a sua nova experiência. Mas então, deixa eu apresentar para você o novo tarô de Urano. Olha que caixinha mais linda. E esse daí é o louco que vem nesse tarô, que eu então nomeei a partir das bases significativas da filosofia, da esquizoanálise, né, desenvolvida por Deleuze, Guattari, que já pegava esse conceito em Nietzsche já pegava esse conceito de outro lugar, talvez de Spinoza, e Spinoza também foi um dos leitores das traduções que ocorriam por ali sobre o Corpus Hermeticum. E no Corpus Hermeticum é interessante, nos tratados sobre esse tal Hermes Trismegistus, que usavam muito a palavra devir para classificar coisas interessantes que estariam nas mudanças das eras, na mudança da consciência humana. E esse é o louco do tarô aqui, onde que, além de alguns estudos tradicionais, eu tenho feito a opção de fazer algumas mudanças para esse tarô de fato corresponder com aquilo que ele veio a se tornar durante esses anos, que é um uso magístico com entendimentos da Cabala, o entendimento do desenvolvimento disso, quando os grupos antigos, como os cabalistas de Tanaim, dialogavam com os grupos ofitas ali, que vieram a ser classificados depois como os grupos gnósticos. Mas isso eu vou deixar para você ver na aula da professora Alaia Dúlios, ali do canal Apócrifa. Aqui eu vou falar sobre o tarô, porque mesmo eu fazendo essa alteração nominal, mesmo eu fazendo a alteração de alguns números também, dos arcanos maiores apenas,
eu ainda mantenho eles nos mesmos caminhos cabalísticos que vieram a se firmar nas tradições esotéricas mais remanescentes, como vocês viram, como elas surgiram na primeira aula, né? E ao longo dos últimos séculos, mais ou menos, especificamente registrado no século XIV, mas com prováveis origens do século XIII, de acordo com a historiadora Isabelle Naldoni, a história do tarô, né, os símbolos, interpretações do tarô transmutou milhares de vezes. E de um jogo de carteado nas regiões portuárias da Itália, Alemanha, posteriormente na França, as buscas pela cartomancia e adivinhação do futuro, essas cartas sempre estiveram em volta de uma atmosfera mística e tudo mais. Mas o devir, na Cabala, ele está no 11º caminho, porque na Cabala tem as sefiras, as que formam as sefirotes, que vão ser pontos nodais de acúmulo das emanações divinas, e cada um tem uma força que acumula e representa, ou que faz a restrição para poder fazer a transformação, o desenvolvimento, a evolução cósmica e tudo mais. E elas são 10, né, pontos nodais, sefirotes. Essas 10, elas vão formar caminhos num diagrama que vai ser descrito ali por volta do século XV para XVI, talvez no século XVII, quando já começam a fazer, alguns grupos já judaicos cabalistas que estavam na Espanha, começam a fazer o diagrama de uma coisa que antes não era desenhada. E nesses caminhos que eles fazem diagramalmente, você vai entendendo a correlação de uma esfera para outra, do ponto de criação, expansão, restrição, formação, forma-se a trindade, daí vem todas as outras partes, a sabedoria divina, o conhecimento divino, as lapidações disciplinares, a misericórdia, a força, né, da luz e da beleza que se manifesta em Cristo, a parte da inteligência dinâmica, do amor e sua profundidade, a parte das fundamentações onde isso vai se afunilar, e dessa fundamentação surge então o universo, o reino material, o Malhut. Só que lá no início, onde começa essas emanações, a coroa da criação, a luz da emanação primeira de Deus, em Keter, vai pular para Hokmah, a sabedoria, justamente o 11º caminho, que então passa a ser representado como Aleph. A letra Aleph, ela tem o significado do sopro. Tanto que a gente fala Aleph, né, devido como foram vindo as traduções das letras, alguns judeus também falam assim, só que, em geral, essa letra, né, essa formação da vibração de alguma coisa, ela não era dita. Era como se fosse um ar mesmo, soprado, tipo Daí, então, o significado dela para sopro divino, sopro que conduz à vida, a vida inicial. Aí você entende o porquê que quando o pessoal estava usando ali a tarologia e começou a fazer a comparação, né, igual Eliphas Levi fez inicialmente com o Kabbalah, ele ficou assim, eu tenho certeza que ele deve ter ficado assim, mano, é isso daí, viu? Então esse sopro divino de Keter para Hokmah também passa a ser representado pelo o elemento ar, que vai estar no seu dispositor Urano. As ordens esotéricas meio que perdem o sentido do porquê Urano, ar, porque Urano, antes de ter a sua conotação mitológica greco-romana também, Urano era a representação totalitária do cosmos, né, de tudo que está no celestial. Do celestial, a mente vai imprimindo, reproduzindo, numa eterna reprodução, vem a colocar o ar. Mas desde então, desde um século e meio, mais ou menos, atrás, a descoberta do planeta Urano, e volta a colocar, então, esse planeta como um dos representantes, né, dos regentes do ar que está no logo do tarô. Neste novo tarô, então, ele ainda continua sendo a causa das causas, né, porque ele está na parte do caminho cabalístico que é chamado de inteligência cintilante. Ele vai ser essa formação ativa, esse yang, do saltar. E ele também é a formação reativa do yin, de se aprofundar. Por isso que é o emblema aí dessas artes. Eu deixei meio pigmentada, não é assim que tá a arte, tá? Mas para caso alguém fazer prints aí e acabar usando, mas se bem que depois que eu vi que tem uns tarô que
coloca um caderno tarólogo, né, de TikTok, coloca folha de caderno e uma escrita em cima de carta de Uno. Então, se quiser printar esse arcano maior que vai ser apresentado e pôr no seus Uno aí, eu vou ficar até honrado, na verdade. Vai ser menos ruim. Mas, enfim, o caminho arco-íris, que representa todas as possibilidades, né? Quem nunca viu ali o Dark Side of the Moon, né? Que aquela luz transparente atravessa o prisma, e do prisma mostra todas as suas possibilidades e também seus limitantes. É bem nessa ideia aí do caminho arco-íris, que também foi associada há muito tempo a essa parte da criação de Aleph. Ele representa também a Arca da Aliança de todas as promessas. Então eu optei por colocar essa tampa de uma Arca da Aliança representada mais moderna, se abrindo, onde que no arcano maior final, o mundo, né? Vocês verão, já tem a parte de baixo. Então tudo que vai se emanando e se concentrando dentro dessa Arca da Aliança, né? Desse princípio evolutivo que o cosmos vai indo no seu dilatar entrópico, e que a gente não sabe se a gente está servindo ou sendo servido. E ele é o devir tribal, animal, cósmico e oceânico. Um dos conceitos que eu aprendi muito com Gregório Baramblitch, Jorge Bichuete, sobre a esquizoanálise, né, as leituras dos primeiros ensaios do antiédipo e essas coisas assim, é que o ser humano, ele não é só uma questão traumática e rígida e que vai sendo erguida por isso. Ela também tem esse devir tribal. Quando a gente está muito fechado, enclausurado na cidade, a gente tem essa vontade de estar num meio natural. O devir animal que a gente vê nas crianças, quando elas reproduzem sons e com isso começa a aprender sobre a conexão que elas têm com outros animais na natureza. É o devir cósmico, quando a gente fica contemplando um céu noturno, arco-íris, nuvens e essas coisas assim, um belo pôr ou nascer do sol. E o devir oceânico, com todas as suas profundezas, aquela beleza mortal que tem por ali. É por aí o conceito devir do novo louco. Então vamos passar para o mago. Mas antes de passar para o mago, conheça o livro Novo Tarô, de Urano. Neste livro você terá ali bastante outras coisas sobre estudos, do como foi interessante colocar esse entendimento sobre a letra Aleph, a origem dela nos fenícios, sumérios e egípcios antes dos povos judeus cooptarem essa ideia de incorporação mágica e matemática nas letras e na formação de palavras, como que isso foi se transformar na Kabbalah. Isso daí é a magia. E falando em magia, vamos ao mago. Aí você vê várias representações ao longo da história, né? Esse mago, esses do meio aí, esse mais dourado aí é o do tarô de Sforza, né? Visconde Sforza. E aqui o The Magician é o mais conhecido de Rider-Waite-Smith, já com emblemas mais ocultistas. Outros nomes para o mago: Eu Bagatella, Eu Bagatello, Le Batelou, Le Magicien. Outras numerações: algumas cartas do século XVIII estavam com o número 15 para este arcano. Batelou foi um vocábulo surgido no século XIII, proveniente do antigo francês bastel, significando instrumento e truques de ilusionistas. As façanhas ilusionistas trouxeram seu sinônimo de mágico, embora esse nome foi colocado no tarô pelos anglo-saxões, com um conceito de mago diferente de um saltimbanco. Já o termo bagatela era usado por italianos para se referirem a algo sem importância. Em 1650, o mágico de Araque passa a se tornar o grande mago, com seus significados ocultistas sendo desdobrados até os dias de hoje. Significados divinatórios. Gebelin é reconhecido graças à sua mesa repleta de dados, copos, facas, esferas, etc. Sua vareta de mágico e a esfera que o segura entre os dedos escamoteados. Ele indica que a vida inteira não passa de um sonho, de um truque ilusório, que ela é feito um jogo de azar ou o choque de mil circunstâncias que nunca dependerão de nós. Aliete, ou Eteila.
significa doenças, mas em outras épocas o mago significava saúde. Esse hierógrafo foi bastante alterado, pois antes era um mago. E é isso, né? Que o Eteila fala. Papi, sentido espiritual, princípio, essência divina. Sentido moral ou alquímico, a terra. Sentido físico e adivinatório, o homem, o pai. E a parte divinatória, o próprio consulente. Oswald Wirth. Para ele, é o ponto de partida, a causa primeira, a influência de Mercúrio. Aqui já fica interessante. Para o bem, destreza, habilidade, diplomacia, eloquência, arte de convencer, espírito alerta, inteligência rápida, negócios dinâmicos. Mas para o mal, fanfarrão persuasivo, manipulador, ilusionista, intriguista, arrivista, né, que é aqueles que querem ganhar a qualquer custo, político charlatão, impostor, mentiroso, um escroque, explorador de ingênuos e ausência de escrúpulos. Para Paul Marteau, no sentido elementar, o homem na presença da natureza com o poder de manipular seus recursos. No concreto, é um malabarista prático que manipula circunstâncias e escolhe com a pertinência. No sentido mental, é a facilidade de sínteses, combinações, apropriações inteligentes dos elementos e dos temas que se apresentam à mente. No sentido anímico, propenso à busca de sensações, generosidade aliada à gentileza, fecundidade em todos os sentidos. No sentido físico, é a tendência à dispersão, falta de unidade nas operações, hesitação, indecisão e incertezas. Na saúde, é forte vitalidade e poder sobre as doenças de ordens mentais, obsessões ou neurastenias. Neurastenias era o nome para antigas manias, digamos assim. Revela ser favorável à cura, mas não indica uma cura realizável. Ela invertida, discussões, alterações violentas, orientação ineficiente, operações inconvenientes. No Rider-Waite-Smith e outros entendimentos modernos, é a eternidade simbolizada pelo infinito sobre a cabeça e o cinto de Ouroboros, em um jardim que manifesta o cultivo dos desejos. A adivinhação indica habilidade, diplomacia e sutileza. No uso mágico é utilizado para simbolizar autoconfiança e força de vontade. Ou seja, aquele jardim ali já é um jardim já crescendo com os lírios brancos que o louco vinha carregando, tem roseiras que geralmente indica a parte do ego concentrado, né, o entendimento do eu, né, também. E não tem nenhum cachorro ali. Aquilo lá, se você pegar cartas impressas maiores, igual eu tenho ali guardado, né, do Rider-Waite-Smith, você vê que essa parte branca, que alguns acham que é o mesmo cachorro do louco, né, e confunde ali, né, é só um apagamento que fizeram para poder imprimir a tinta e não perder os detalhes que seriam as flores. É só isso, tá, gente? Tem nada de dogzinho com nada ali, não. E no novo tarô de Urano, ou New Uranus Tarot, Nut, de preferência. Eu fiz esse nome aí porque, né, é legal quando tem uns tarôs que tem só essas três letras, R, W, S, H, K, T. Aí, sei lá. Nesse eu coloquei o Magicosmos, ou a magia e a caosmose. Caosmose é um entendimento filosófico também vindo da esquizoanálise, falando sobre a ruptura das crises, que apesar das crises, a gente sempre encontra espaço para reivindicar a nossa vida. Né? Eles falam de desterritorializar, você perde seus territórios mentais e mesmo assim ainda tem um refúgio, alguma coisa que faz você encontrar algum lapso de entendimento. E isso foi muito para ir contra o entendimento de psicose na psicanálise, que sempre era entendido como simplesmente a loucura, né? E eles passam a entender que aqueles lapsos de delírio no discurso das pessoas ditas loucas, aquele lapso de delírio é o que fazia elas conectar com pequenos fragmentos da história real delas, do sofrimento real, e como que elas ainda conseguiam se manter vivas apesar de tudo. Então, esse emblema da desterritorialização e reconquista de territórios novos passou a se chamar caosmose, né? Ou seja, o cosmos que se estende, né? A ordem que se estende após o caos.
Daí que eu coloco Magicosmose, ou Magicosmos, que é esse princípio de ordem depois de todo aquele caos evolutivo, que a magia natural, ela se reorganiza e faz a gente voltar aos nossos princípios éticos, né? Nossa vontade de existência, de pluralidade e tudo mais. E o mago no Nut é o número 2 e não o número 1. Logo vocês verão quem é o número 1, porque o mago ele só pode conceber a magia, conceber o seu conhecimento, o seu entendimento, através do aprendizado que ele teve que ter antes. Por isso que ele é o Beith, né? O Beit das letras hebraicas, que ele só vai falar, só é o número 2, aquilo que vai abrir para soprar de volta à vida nesse cosmos, depois que ele aprende. Então não tem como ele ser o número 1. E você vê que não altera no caminho cabalístico, ele continua sendo o 12º caminho, que é entre Keter para Binah, ou seja, a obra máxima, né? A Magnum Opus. O refinamento que tem em Binah, a grande mãe negra, a parte maternal, a parte mãe, mulher divina de Deus, lá que se tem o refinamento, a inteligência infinita, que é chamada esse 12º caminho, que também é o verbo divino que faz o direcionamento das coisas, a harmonia cósmica e a busca pela retidão. Então nasce da fonte mental, a natureza, por isso que tem um cérebro, onde que a parte cerebelo, para onde que a parte mais, não do cerebelo em si, né, mas na parte mais anterior do nosso cérebro, no córtex visual, é passada a visão, a formação da visão se conecta com a Binah, a esfera da mãe negra. E essa parte aqui, onde vai desenvolvendo essas últimas partes da consciência, né, vem a estar voltada para essa parte que é eterna, essa luz que vai emanando e formando as coisas. Então tem esse direcionamento para formar a harmonia cósmica em retidão. E por isso ele nasce da fonte mental. É um mensageiro da sabedoria unificadora, pois é um mensageiro da natureza em si, a natureza que é cooperativa, né, e dinâmica, e não só uma guerra de quem é o mais forte, sobrevive. Aqui outras imagens de antigos magos, né, e o interessante é esse entalhe de madeira que foi muito usado. Eu acho, apesar que a arte em si que fica no papel não é tão rebuscada, alguns odeiam, eu acho bem bonitinho, mas o entalhe é mais legal ainda, porque era usado esses entalhes para ir carimbando os papéis e criar várias cartas, né? Então tinha que fazer um entalhe bem categórico, assim, bem pequeno, né? Porque as cartas geralmente não eram tão grandes. E essa primeira aula foi mais rápida, as outras aulas vão ser para 4 arcanos maiores em cada aula, então vão ser um pouco mais puxadas. Essa é só para passar bem brevemente, para a gente poder dar continuidade. Aí tá aí a minha rede social, onde se você quiser ver mais novidades sobre o Nut, né, o tarô mais bonito do século, esse @michel.artearia lá. E muito obrigado, deixa seu joinha aí se tiver gostado da aula, deixa seus comentários também, informações, coisas que eu devo rever. Valeu, até breve.